Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso último dia de imersão. Nossa, último dia de imersão, quase final de junho. Eu falei, meu Deus, parece que a gente piscou, passou, né? Foi muito rápido, né? Mas é importante nós nos lembrarmos ou nós termos em mente o seguinte: hoje não é o fim, hoje é o começo. Entender que todo movimento sistêmico, ele se constrói dia após dia. E não é porque hoje é o último encontro da imersão que tudo então finaliza aqui, mas ao contrário. Hoje é o último dia dessa chegada, dessa chegada de recursos que irá se propagar durante todos os nossos próximos dias, né? A gente entende que uma constelação ela se propaga por mais de 2 anos. Então veja que cada dia que nós nos encontramos aqui, nós fizemos um movimento para mais 2 anos. Então não saiam daqui com um sentimento assim, o que aconteceu até hoje aconteceu, o que não aconteceu até hoje não vai acontecer. É o contrário, essa construção ela vai cada vez se fortalecendo mais e cada vez ela vai entregando para nós um aparato de recursos. Então lembrem-se de cada uma das nossas práticas. Então nós não finalizamos o nosso processo aqui, mas nós damos um passo largo para continuar todo esse desenvolvimento. Claro que cada um faz a sua escolha. Alguns mais envolvidos no processo, querendo ganhar ainda mais conhecimento, outros usufruindo dos resultados, outros equilibrando, né, alguns dias praticando algo que aprendeu aqui. Enfim, cada um escolhe qual é o nível de intimidade que quer viver a partir de agora com a prática do olhar sistêmico. Mas de qualquer forma, ali no nosso e-mail nós vamos deixar para vocês inúmeras possibilidades. Se alguém não receber, solicita para a gente através do nosso WhatsApp, que a gente envia para vocês. Antes, chequem na caixa de spam, porque às vezes ele acaba sendo entregue na caixa de spam e vocês acabam achando que não chegaram, que não receberam, que não tiveram acesso. Vamos fechando os nossos olhos então, sentindo gratidão por este momento, gratidão por toda a energia que nos é entregue, por toda a união que se faz hoje aqui neste nosso encontro, a presença de cada um, gerando essa estruturação de energia. E vamos então iniciando com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Amém. E de olhos fechados, então, vamos nos conectando a este momento. Vamos nos conectando a toda a luz que já nos envolve. Fazemos uma reverência, podemos ir voltando. E hoje nós temos uma constelação, eu só estou salvando um dos representantes da constelação, o movimento já começou. E tem uma das representantes me chamando aqui
porque não está conseguindo acessar a sala. Eu comecei a oração da armadura, no mesmo instante ela começou a me pedir que não está conseguindo, e olha só, não está conseguindo entrar, está me chamando no Instagram, está me chamando no WhatsApp, que ela não está conseguindo acessar de forma alguma. Então, vou só mandar para ela aqui, novamente, o link do Zoom, para ela poder entrar com a gente. Eliana, você consegue me mandar rapidinho o link para a gente conseguir agilizar, por gentileza? Deixa eu ver. Ah, já achei aqui, já consegui aqui. Não consegui não. Se você puder me mandar, por favor. Olha só o movimento. Enquanto a gente manda o link para ela, o que eu vou pedir para vocês. Nós temos, na verdade, aqui, deixa eu já passar para ela. Nós temos, na verdade, 2, 3, 4, 5 representantes. Vou pedir para os representantes que já estão aqui para, por favor, levantarem a mãozinha, para nós já identificarmos cada um deles. Pronto, agora ela conseguiu entrar. Então, nós temos 5 representantes, falta a Estela, que está entrando agora. A Estela está aqui com a gente, eu acho que ela não está conseguindo levantar a mãozinha para vir como representante, mas ela já acabou de entrar na sala, ela também faz parte da representação. Nós vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês se conectem aos 5 representantes e eu quero que vocês determinem qual é a representação de cada um deles. Então, talvez, para a Cláudia, a Marie vai representar ela mesma, enquanto que para a Veridiane, a Marie pode representar uma necessidade, uma urgência. Eu sugiro para vocês que coloquem algumas representações mais abertas. Por exemplo, a minha urgência, na verdade, nós não sabemos qual é a nossa urgência. Você sabe que, por exemplo, hoje você precisa resolver uma questão de saúde. Você sabe que você precisa resolver uma questão de doença. Você sabe que precisa resolver uma questão de financeira. Mas no fundo, se a urgência é essa ou se isso é um reflexo da sua urgência, a gente não tem essa consciência. Então eu sugiro que você coloque representações mais amplas. Por exemplo, a urgência, cada um de nós, isso é muito importante. Você se representar é muito importante. Então escolhe um representante para representar você, um para representar a cura, um para representar a sua urgência. Coloca coisas mais amplas que ficam mais fáceis de você viver o movimento. Talvez você compreenda tudo, talvez você não compreenda nada. E está tudo certo, porque o movimento se faz sem a racionalidade. Alguns conseguem ter um entendimento racional, outros não podem viver esse entendimento racional porque não é o momento para isso. Então, sintam no coração quais são. Eu não tenho 5, eu tenho 3. Ok, só não esqueçam de colocar vocês mesmos e a solução, a cura, porque é fundamental. E eu sugiro que vocês também deem uma oportunidade para uma representação do anjo da guarda de vocês. Então, lembrando que são 5 representantes, vou deixar vocês um minutinho colocarem. A Estela está mais para baixo na nossa página. Estela, abre o microfone e dá um oi, por favor, para as pessoas te verem. Olá, bom dia. Aí, bom dia, Estela. Prontinho, a Estela já está localizada também. E nós vamos fazer o seguinte, o nosso movimento finaliza às 7h08. Então, eu vou deixar o movimento livre para todos os representantes assim que nós iniciarmos e a gente entende que a gente tem um limite de 7h08. Fechando os nossos olhos, então, quem já tiver acabado de escrever, quem não acabou de escrever pode acabar. Vamos sentindo agora um silêncio interior. O nosso início foi um início agitado, tomado de ajustes. Agora, podemos respirar aliviados,
permitindo que o movimento aconteça livremente. Vamos então sentindo a nossa conexão com cada um dos representantes, nos abrindo para vivermos a melhor e mais profunda experiência de cura. E vou abrindo para os representantes. Se alguém já tiver algum sentimento, quiser trazer alguma percepção. Eu preciso dizer que ontem, enquanto nós estávamos fazendo uma das nossas aulas, o purificador de ar estava fazendo muito barulho. Depois que nós terminamos a nossa aula, ele parou. Nessa madrugada, quando eu levantei para fazer exercício, eu passei pelo corredor, eu ouvia do corredor o barulho do purificador novamente aqui na sala. E o meu sentimento é que desta vez a purificação estava acontecendo de forma antecipada para que quando nós chegássemos, este movimento já tivesse acontecido. E realmente quando eu cheguei agora cedo na sala, ele não fazia mais barulho. E eu fiquei com esse sentimento de que a antecipação já estava buscando se mostrar. Abro para vocês, representantes. Kátia, Sim. conforme você foi falando, me veio assim o barulho dos pássaros, me veio aqui onde eu estou, e me veio assim calmaria, uma calmaria, foi me dando assim uma paz, um som que era muito assim gostoso, meu coração está aquecido, sabe? Estou sentindo uma sensação de muita calmaria, de muita paz. Sim. Sim. Pode falar. Quando você está falando da sua experiência na madrugada, lembra que hoje para mim foi muito desconfortável a luz. Eu acordei, acendi a luz e eu fiz todo o meu movimento de manhã de olhos fechados porque era muito desconfortável. Para mim veio uma metáfora de por que a gente não consegue enxergar a luz, porque essa luz é tão potente que às vezes cega os olhos de cada um de nós. Sim. Ontem eu falava na nossa constelação da tarde exatamente isso. Ao que eu estou resistindo ainda enxergar? E eu estou desde cedo com o meu olho direito incomodando, eu já passei a mão várias vezes e eu sei que não tem nada, mas é como se tivesse uma areia dentro dele. E quando você fala agora essa luz, me lembra também que ontem, quando nós fomos rezar o terço, a Roberta ficou desconfortável porque a luz estava muito forte. Faz todo sentido o que você traz. Estela? Eu já não senti assim essa paz, assim, a noite foi conturbada, foi difícil para dormir, sentia minha inquietação. E agora eu tive assim uma visão assim de uma grande árvore, uma sombra muito grande. E essa árvore agora te proporciona um sentimento diferente do sentimento da noite? Sim, essa árvore é como se fosse um lugar que existisse, que estivesse ali para eu ter acesso, e ela fica assim num lugar mais elevado, mas não tem luz. Não sei se é a sombra, né, porque é uma árvore muito grande, ela proporciona uma sombra, um lugar refrescante, mas de paz e sem sol, sem luz. Sim.
Quando você fala isso, eu me lembro que ontem à tarde nós trabalhamos muito uma alusão ao filme Árvores da Paz, onde as mulheres estavam embaixo de um lugar da casa, embaixo da cozinha da casa, mas ali, apesar de não ter um sol direto, só entrava por fresta, por alguns espaçozinhos que tinham ali, era o lugar onde elas estavam seguras. Então, por um período, ficar ali sem a luz foi necessário para que elas pudessem sobreviver, aprender e, com o aprendizado, encontrar o caminho que elas mesmas precisavam trilhar. No início do filme, elas esperavam que a abertura para a luz acontecesse através do marido de uma delas. Mas no decorrer da história, elas entenderam que elas tinham os recursos já junto a elas para abrir e encontrar a luz e que elas não precisavam mais esperar. Então, o meu sentimento é: você está embaixo da árvore, não existe nesse momento a luz, porque a sombra da árvore está te envolvendo como uma proteção. Mas, à medida em que você desejar, você tem toda a habilidade, todos os recursos para subir na copa dessa árvore e se conectar com a luz que está acima da árvore. Kátia, e me vem assim muito essa árvore, eu vejo essa árvore como um acolhimento, como uma proteção mesmo, como um amparo. Eu não vejo ela como que tira, não, ela dá vida, é ali onde tem toda a proteção, onde tem todo o amparo. Então é aquela sombra que acolhe. Me vem muito forte e eu estou até agora sentindo uma paz muito grande no meu coração. Sim, é o meu sentimento também. Kátia, bom dia. Eu também estou com essa sensação da Fernanda, de paz, de tranquilidade, tanto que eu cheguei ontem à noite da escola, bem tarde, eu falei, nossa, não consigo pensar em mais nada, só dormir. E eu tive um sono tão profundo essa noite que eu dormi. Acordei na terceira, eu coloco o despertador para tocar com intervalos de 15 minutos, e eu acordei no terceiro horário, de 6h20, e acordei e falei, nossa, deixa eu levantar. Mas assim, fazia tempo que eu não tinha um sono tão profundo e tranquilo. E eu sentei aqui e falei, bom, vamos organizar tudo, e começou a constelação e eu tô muito tranquila. É uma sensação de que, como essa árvore mesmo, tô protegida, tá tudo no seu lugar. Para que se preocupar? Para que se desesperar? Vai, sabe? Tá tudo no lugar onde tem que estar. Desde ontem, quando você me chamou para a constelação, eu comecei a sentir muito sono, muito sono. E é essa mesma sensação de descanso. Agora você pode descansar, já está tudo resolvido, não tem perigo. Durante a noite eu tive um sonho que daí eu acordei e eu falei assim, não, mas eu sonhei com várias máquinas de costura, todas assim, numa mesa, uma sala enorme, cheia de mesas e com muitas máquinas de costura. E aí eu fiquei pensando o que poderia representar essas máquinas de costuras, né? Então assim, máquina de costura, tá tudo costurado, tá tudo resolvido.
tá tudo sendo preparado, né? As costuras, as coisas estão se alinhando, né? Você, para costurar, você alinha o tecido, né? Você arruma, né? Então, assim, foi isso que me veio, foi essa sensação que me veio. E, assim, foi difícil acordar, porque, assim, é, a sensação era de que não tem mais com o que se preocupar, entendeu? Então, por que que eu vou acordar tão apavorada, tão correndo, né? E foi assim, foi muito tranquilo. Foi difícil de acordar, mas assim, o acordar foi tranquilo, né? Assim, não Entendi. precisa ter pressa, não precisa sair correndo. Quando você fala tudo isso, me vem um sentimento de trazer uma pergunta. Por que, não para você, mas para alguns corações, por que se antecipar ao anjo da guarda? Permita-se descansar e deixe que ele vá à frente. Por que inverter a ordem? Quando você inverte a ordem, você se perde no percurso. Mas quando você permite que ele chegue à frente, você consegue fluir neste caminhar, porque aquele que veio antes ilumina o seu caminho. Kátia, e me vem, a hora que a Marie começa a falar isso, me vem assim, nós somos como uma coxa de retalhos. Cada um tem o seu papel, a sua importância para construir aquilo que vem acolher. Aquela coxa que vem acolher, que vem encaixar no papel de cada um. Mas é muita paz que eu sinto, Kátia, me dá até emoção. Eu também sinto essa paz. Kátia, Sim, quando estava falando das máquinas de costura, a mim o único que me vinha era costurar o novo, construir o novo passo, o novo material, o novo que seja. O que vem agora para o futuro está sendo construído. sim. É interessante porque desde o momento em que a Marie falou das máquinas de costura, eu tenho me vem à mente uma lembrança de uma loja que eu já vi em alguns lugares do mundo, que a vitrine ela é toda decorada só com máquinas de costura. E são lojas amplas, aonde ali dentro você consegue encontrar uma grande diversidade de produtos. O meu sentimento é que nós agora podemos acessar essa vitrine e todas as possibilidades que existem dentro deste espaço. E para mim ainda tem uma questão de me conectar com o descanso, porque é quando eu saio em férias que eu tive acesso a essas lojas. Então é um sentimento que quando eu silencio, quando eu me permito esse descanso, é quando as maiores possibilidades de construção do novo surgem. Vem um convite realmente para quebrar aquela necessidade do ter que estar sempre fazendo e compreender que muitas vezes no silenciar é que surge
uma grande construção. Deixo para vocês, representantes, se alguém tiver algo a mais para trazer. Quando a Fernanda falou da colcha de retalhos, eu me lembrei muito do texto, quando você falava que você via o Santo Sudário e que tinha que pegar um pedacinho. Eu não me lembro bem como... Na verdade, eu tinha uma imagem do Santo Sudário e ele sendo dividido em muitos pedacinhos, e cada um desses pedacinhos de tecido era entregue a um de nós, como forma de um Deus, como forma de representação de um Deus vivo que estava entre nós. Que aquilo não era simplesmente um tecido, mas era a representação de um Deus vivo que jamais se apagaria, mas que mas que estava disponível para viver junto a nós. Faz muito sentido para mim. Da mesma forma que unidos nós formamos a colcha, cada pedacinho alimenta o Deus Criador dentro de nós e representa esse Deus Criador dentro de nós. Alguém mais? Vamos então tomando no nosso coração todo esse nosso movimento de hoje, todas as bênçãos que são entregues, toda a cura que agora alcança o nosso coração. Vamos sentindo essa paz que foi tão mencionada, essa oportunidade para o descanso, para o silêncio interior. Fazemos uma reverência. Podemos ir voltando. Não busquem racionalizar. Talvez alguns tenham percebido algumas respostas claras, mas para mim a correção vai muito além do que a nossa racionalidade pode compreender. O meu sentimento é que no silêncio do pensar é que está a maior cura acontecendo. Então eu tenho uma sensação realmente de deixar o convite para esse silêncio, né? E para que você muitas vezes observe se você não está se antecipando a uma preocupação. Então, vejam, na hora em que nós entramos, a Estela me passou uma mensagem que não estava conseguindo entrar. Eu podia ter passado uma mensagem para ela antes. Estela, não achei você aqui na sala. Mas eu respeitei o momento dela. E ela foi super ágil e me procurou em 2 canais diferentes até se fazer ser vista. Então, muitas vezes, nós já começamos a nos antecipar sem essa necessidade. Quando nós permitimos que o outro também faça a sua parte, nós então ocupamos o nosso lugar e podemos seguir o nosso trajeto. Porque se a todo momento nós pararmos para pegar atalhos, para tentar encontrar aquilo que nós achamos que precisa da nossa ajuda, talvez nós nos desviemos até definitivamente do nosso caminhar. Veja, quando o outro precisou de recursos, ele me chamou, assim como eu chamei a Ileana. Então veja, eu não preciso me antecipar ao outro, mas eu posso aguardar o comando do outro.
Eu quero agradecer vocês que priorizaram estar aqui todos esses dias. Na verdade não foram 21, mas 22, porque a gente teve a questão de um dia sem gravar e prorrogamos por mais um. Fez todo sentido terminarmos hoje, porque certamente essa construção veio de ontem, veio do nosso terço, veio dessa mensagem do Santo Sudário, enfim. Hoje era o dia que nós tínhamos que realmente estar aqui todos juntos. Que Deus abençoe, que realmente essa fase da imersão proporcione o acesso a muita evolução, a colheita de muitos frutos. Eu agradeço a minha gratidão por me permitir praticar o meu propósito de vida. Um grande beijo no coração de todos. Vejo vocês agora na nossa live, então. Fiquem com Deus. Um beijo.